Boa noite, boa noite. Nós estamos começando uma live sobre amamentação e homeopatia. A live de hoje é com uma pessoa super, super especial, que é o Klaus. Klaus é médico e é homeopata. Eu já vou chamar o Klaus aqui para a gente começar a nossa live. Bem-vinda, Sheila. Bem-vinda, enfermeira Cláudia. Depois você me manda um ok aqui, Klaus. Klaus é nosso residente na homeopatia aqui em Betim. Ei, querido, vira um pouquinho a live para nós, na setinha. Setinha. Nós temos uma assessora aqui, que é a nossa Silvia linda, né, Silvia? Silvia deve estar aí nos bastidores. O que está acontecendo que você não consegue entrar? Vê se você consegue na setinha assim. Isso, está aparecendo, começando a aparecer você. Essa setinha. Apareceu? Não. Na setinha. Isso! Beleza. Chegou! A Seja bem-vindo. tecnologia. Seja bem-vindo. Klaus, Obrigado. se apresente, conte para o povo que nos ouve de onde você fala, o que que você faz da vida, seu nome, seu bairro. Então, meu nome é Klaus, eu sou médico residente em homeopatia pelo Hospital Público Regional de Betim. Eu sou médico do segundo ano. A doutora Lívia é a minha preceptora, né? Com a doutora Lívia eu tenho aurido muitos conhecimentos. Ela tem passado, assim, a sua experiência, né? O seu dinamismo, né? O seu carisma, né? Para a gente Obrigada. é um prazer, né? Ser residente da doutora Lívia. Oh, que A minha isso. formação, antes de eu fazer medicina, eu também sou dentista. Eu formei em odontologia, né? Trabalhei durante quase 30 anos na Polícia Militar, né? Como Uhum. oficial dentista, eu e minha esposa, a doutora Silvia, e eu também fiz especialização em homeopatia pelo IMH com a doutora Mônica. E Isso. também faço um trabalho, né, juntamente com a Cláudia, né, que é a enfermeira-chefe do Banco de Leite lá do Hospital Público de Betim, e o doutor Rodrigo também, que é meu preceptor. Que Por coisa isso a gente está chique. aqui, né, para fazer essa nossa conversa em torno da amamentação. Isso. Seja muito bem-vindo, viu, amigo? Bem-vindo todos que estão chegando aí. Eu queria que a gente contasse um pouquinho de início, onde surgiu, né? Ah, quem tá aí? Que Essa delícia, querida gente! minha aqui, ela chama Perla, Que ela é filha da minha amiga, da linda! doutora Roberta. Nós estamos em Uberaba, aqui no Triângulo Mineiro. Ah, que delícia, que A Pérola vai delícia! participar também, junto comigo. Participa aí, Pérola. Pérola, você sabe se você foi amamentada? Se você mamou no peito da mamãe? Não sei. Pergunta Você sua foi mamãe e me amamentada? conta, O quê? viu? Você Pergunta sua mamãe pergunta se para sua você mamou mamãe no se você, peito. quantos meses que você mamou. Olha lá, a Pérola vai participar, vai com a mamãe, né? Vai lá, aí você vai fazer Isso. perguntas, tá bom? Pode fazer Tá. pergunta. Se quiser, pode ficar aí também. Não tem problema não, viu? Eu Seja tô aqui. bem-vinda. Ela quer ficar aqui, ó. Isso. Pode Ela vai ficar me aí, fica à ajudar aqui. vontade. Bem-vinda, Roberta. Bem-vindo, E Lucas. por que os comentários ainda não estão aqui? Só tem esse. Daqui a pouco vai ter os comentários. Ah, tá. Isso. Tá? Você vai ser nossa assistente, pode ser? De comentários? Ela, ela é Isso. Isso. Klaus, ela, vamos começar Mas falando eu um só pouquinho do tô agosto dourado? vamos. O agosto dourado, eu queria escutando. comentar um pouquinho com quem nos ouve hoje, de onde surgiu essa expressão, né? Cada mês a gente tem tido aí, tem mês que é do janeiro branco, né? Que é da saúde mental. Cada Aham. mês a gente tem uma representatividade em termos de saúde pública, né? E Isso. agora no agosto, a gente tem o agosto dourado. E por que o dourado, né? É bem legal da gente falar isso, porque o dourado ele vem a partir do padrão ouro da gente estar querendo que todas as crianças amamentem, né? Que elas estejam no peito. E aí surgiu essa expressão do dourado, né? Desde lá de 2017, é isso aí, ó. A amamentação é exatamente É isso aí que ela tá carinho, né? mostrando, né? É carinho, é vínculo, é afeto, é pôr no colo, né? É.
Gente, eu já volto já. Ela já volta. Tá. E é isso. Começou então em 2017, esse agosto dourado. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós do para que a gente deve utilizar a homeopatia nessa parte da amamentação. Da sua experiência, contar um pouquinho da sua experiência para o pessoal aqui, né, do banco de leite que você tem feito. Conta para nós aí sua experiência. Tá, joia. Então, doutora Lívia, a nossa experiência ela começou no início da nossa residência, né? Quando nós Uhum, fomos procurados pela enfermeira Cláudia, né? Lá do Banco de Leite do Hospital Público de Betim. E ela nos solicitou um auxílio, né, da homeopatia com relação àquelas mães, né, que têm os bebês internados lá no hospital. Então, uhum, ela nos procurou, então, juntamente com o doutor Rodrigo, né, o doutor Rodrigo Goulart, né, isso. nós fomos até o banco de leite e fizemos uma avaliação do que seria possível, né, a homeopatia contribuir para a amamentação. Uhum, Bom, a partir disso, nós fizemos uma roda de conversa, né, com essas mães. Então, nós uhum, sentamos com essas mães, né, e através do relato dessas mães, a gente chegou até um gênio epidêmico. O que seria uhum, gênio epidêmico? O gênio epidêmico seria uma homeopatia que contemplasse a todas aquelas mães, porque a gente não tinha como fazer uma homeopatia para cada uma delas, porque eram sim. muitas, né? E Uhum, elas tinham muitas coisas em comum. Assim, por exemplo, como a gente tem uma homeopatia para a dengue, para o Covid, né? A gente fez uma homeopatia que atendesse aquelas mães ali. Então, uhum, do relato dessas mães sobre ansiedade, sobre o problema de amamentar, né? Daquela situação que elas estavam passando, a gente chegou à conclusão que um determinado, né, medicamento homeopático baseado no trigo ele atendesse essas mães. Então, nós ofertamos esse medicamento, né, para essas uhum. mães e fizemos depois obtivemos um feedback, né, delas com relação à utilização da homeopatia. Uhum. Conta para nós aonde que você já foi levar esse trabalho seu. Que tem Então, resultado aí de números, de perspectivas? Por que que eu quero muito que você conte isso? Sabe, Klaus? A maioria das pessoas, elas têm uma noção, né, na verdade, quase que uma percepção de que a homeopatia é feita só em consultório, né? Que já é um lugar maravilhoso da gente estar, né? uhum, Mas é muito importante da gente lembrar que a homeopatia ela pode ser usada no hospital, ela pode ser usada em sala de parto, ela pode ser usada no banco de leite. Então, eu acho que você vem trazer isso para nós, né? Que isso, a homeopatia ela pode ser usada em rodas de conversas, né? Porque uma das coisas que eu falo, né, que eu queria que estivesse na minha lápide, né? Fora da educação não há salvação, né? E a homeopatia, ela é muito mais do que uma medicação, ela é uma forma de vida, né? Ela é um regime de vida. Então, eu acho que você traz muito isso, né? De também poder estar numa roda de conversa, né? De um outro uhum. formato de trabalho. Conta para nós aí, o que que vocês discutiam com elas? Então, doutora Lívia, a pergunta inicial que você fez, né, aonde que a gente levou esse trabalho? Esse Isso. trabalho, ele foi levado a 2 congressos internacionais de homeopatia. Uhum, Inicialmente, nós levamos na Espanha, na cidade de Sevilha, em outubro de 2024, que foi a uhum, primeira parte desse trabalho, né, em que uhum, as mães nos relataram uma melhora da sensação de saúde delas. O que é isso? uhum, Elas se sentiram assim mais confortáveis, né, mais seguras, né, menos uhum, ansiosas, né, e alguns relatos até falam que melhorou a injeção do leite. Né? Então, teve uma mãe uhum, que falou assim, o leite até passou a escorrer, né? Então, uhum, elas relataram isso para nós lá. Então, isso foi um resultado positivo, né? Então, nessa primeira etapa, a gente fez isso. E o uhum, outro trabalho, né, que foi a continuação, nós apresentamos esse ano, em maio, lá em Utrecht, na Holanda. Né? Então, uhum, lá, a gente pôde levar o trabalho, né, do banco de leite, já assim numa fase mais para frente, né, mais assim, mais madura do trabalho, né, vamos dizer assim, sim, sim, em que as mães, né, a gente teve um desdobramento, né, desse trabalho
através do maior número de interconsultas. O que são interconsultas? Interconsultas são solicitações, né, internas do hospital para que a homeopatia chegasse até essa demanda. Então, Uhum. aumentou muito a interconsulta na área de ginecologia e obstetrícia, no parto, né, no pré-parto, também com Uhum. relação o próprio banco de leite, né, mães que estão internadas lá, né, Uhum. são feitos pedidos de interconsulta pela assistente social e também pela Cláudia, que é a nossa parceira, né, desse trabalho. Daqui a pouco também eu Uhum. gostaria que a Cláudia pudesse nos contar também isso. Isso. Então, o trabalho ele acabou se estendendo, né, e Sim. levou até outras áreas do hospital. Esse congresso lá que ocorreu na Holanda, ele teve também um interesse muito grande de homeopatas de outros países e principalmente da Índia. Então a Sim. gente até teve um convite, né, para poder levar esse trabalho, né, possivelmente de uma forma online, né, Isso. também para os colegas lá indianos. Que coisa Então foram linda. duas frentes, uma na Espanha em 2024 e agora em 2025 que aconteceu na Holanda. E pretendemos também o ano que vem, que será em 2026, o Congresso Internacional de Homeopatia, que ocorrerá na cidade de Mérida, no México. Que coisa linda. Me conta para nós o que que você viu olho a olho nas pacientes que usavam homeopatia, nos bebês. O que que você viu de diferença Olha, doutor Olivia, com o trítico, né? isso, Você é o usou o trítico, né? trítico. É isso mesmo. Então, o trítico sativum a Ó, matéria... só uma coisa, eu vou interromper só uma coisa porque a gente esqueceu de Hã? falar que vai ter sorteio no final. Ah, Então vou fiquem até participar. o final e observem algumas coisas que nós vamos fazer uma pergunta e aí quem ganhar a pergunta vai ganhar um livro, Olha, antes né, de mais nada, Klaus? o livro da doutora Lívia sobre a questão dos pais, né, da questão desse conforto todo, né, em relação a esse trabalho todo, né, da amamentação, é fantástico, tá? Vocês Obrigada. vão receber um tesouro aí quem ganhar. Isso. É, Obrigada. Mas conta para nós aí, o que que você viu olho a olho nas pacientes, nos parceiros? Eu acho que é muito importante a gente também falar sobre o homem, né? Às vezes a gente pensa muito nesse binômio mãe e bebê, mas quando a mulher é cuidada, esse parceiro também, né, é muito importante de ser visto, né? O que que você viu nesse povo? eu vi, doutora Lívia, um interesse muito grande, né, dessas mamães com Uhum, relação a esse auxílio homeopático. Então, a gente pôde ver, assim, uhum, perceber, né, que elas ficaram muito gratas, né, muito satisfeitas da gente poder estar levando a homeopatia. Algumas delas já conheciam e outras não. Então foi uma uhum, forma, assim, uma oportunidade da gente levar o conhecimento homeopático para essas mães e elas replicarem esse conhecimento. Então, elas mesmas falaram assim: eu vou contar para minha vizinha, vou contar para na minha família, né, sobre o que é homeopatia, né, e onde que a gente pode fazer esse tratamento. Então, a gente fez uma divulgação maior do que é a homeopatia, de como, né, no caso nosso, da nossa residência lá em Betim, de uhum. poder auxiliar, né, outras pessoas, né, através não só do hospital, mas das unidades de saúde, que também fazem Sim. parte, né, do programa de residência médica em homeopatia. Sim, a gente é interessante a gente trazer aqui, né, Klaus, que vocês usaram junto com o Dr. Rodrigo, vocês fizeram um estudo desse perfil das pacientes e para Betim, para essas pacientes que vocês viram, vocês usaram o trítico. Mas existem outras medicações que é importante da gente trazer, né? Por exemplo, a pulsatila, né? Porque quando a gente está falando de amamentação, a gente precisa lembrar que a gente está tratando de um lugar dentro da mulher que é um lugar muito precioso e muito delicado ao mesmo tempo, que é o puerpério, né? Uhum. Então, a pulsatila, ela pode ser também, por exemplo, um remédio que vai ajudar nessa instabilidade, não só do leite, mas das emoções, né? A gente sabe que o leite, ele é muito afetado pelas nossas emoções de tristeza, de mágoa, de medo de não dar conta, né? Então, a homeopatia, ela vai atuar tanto na questão de estar produzindo ou de mais ou de menos, né? Nessa percepção dela com o leite,
quanto também na questão emocional, né? A gente tem, por exemplo, a fitolaca, que eu acho que é legal da gente trazer aqui para o pessoal saber, né, também, que pode, por exemplo, mulheres que têm mastite, que o leite está com muita dificuldade de sair, ela é abundante, né, mas às vezes esse leite tem dificuldade, então é uma medicação também muito preciosa para a gente usar. E tem outros, mas assim, um dos que a gente mais usa também é o lac canino, né? Que vai alterar toda essa produção. Então, hoje a gente nunca pôde falar, né? Existe leite fraco, né? O que a gente precisa sempre lembrar é que a mulher, ela é muito próspera. Mas a gente precisa lembrar também de tirar os obstáculos à cura, né? Então, às vezes, essa mulher tá com casamento com dificuldade, ela não tá com autoestima, né? E aí o homeopata vai conseguir tirar esses obstáculos já desde a gestação, né? Às vezes o parto foi difícil. E porque o parto foi difícil, o parto foi um obstáculo para ela estar ali tranquila, serena e confiante para a amamentação, né? Então acho que é legal da gente trazer esse processo, né, amigo? Sim, sim, perfeito, Lips. O que você falou é tudo aí. Então, existem Medicações, né? outros tipos, né, outros medicamentos que podem ser Uhum. utilizados no caso das puérperas, né, que estão nesse processo de amamentação, como a doutora Lívia falou, né, tem a Uhum. fitolaca, né, então tem outros medicamentos que podem ser lançado mão, né, para Uhum. atender a demanda, né, dessas mães aí. Né? Sim. O trítico, na verdade, ele foi uma autoexperimentação do Dr. Rodrigo, né, e de outros colegas lá do Instituto Do Mineiro de Instituto. Homeopatia. Então, Sim, o que é riquíssimo. autoexperimentação? Para quem Uhum. não sabe, a autoexperimentação foi o que Hahnemann, né, propôs, né, um dos seus pilares, né, da homeopatia. Hahnemann, né, é um médico alemão que é o criador da homeopatia, isso no final do século, início do século XIX, né, e final do Uhum. século XVIII. Então, ele introduziu a homeopatia. Então, a autoexperimentação, na verdade, o que, que ela é? Seria o homem são, né, Uhum. utilizando o medicamento e obtendo, né, os dados, registrando esses dados dos sintomas que vão aparecendo. Então, o que Uhum. aconteceu? O doutor Rodrigo, ele identificou, né, na fala dessas mães, os sintomas, né, que ele havia registrado, e mais outros Sim. colegas também. Então, o sintoma, ele foi muito da questão da luta, né, do avante, né, de você Uhum. querer vencer. E essas Isso. mães, elas têm um desejo muito grande, né, de que os filhos possam ter alta, né, porque Isso. é uma angústia que gera com elas, das Uhum. crianças estarem internadas, né, e ficarem muitas das vezes dias, ou semanas, ou até meses, numa unidade de tratamento intensivo pediátrico, no hospital. Sim. Então, Sim. isso gera um sentimento de angústia, de frustração nessas mães, né, de não Uhum. poder levar para casa a criança, né, e dar continuidade, né, à amamentação em casa. Então, esse Sim. sentimento a gente anotou e foi identificado no gene epidêmico do trítico. Mas, Uhum. como a doutora Lívia falou, tem outros tipos de medicações que podem ser utilizadas, né, no caso dessa situação dessas puérperas. Então, Sim. é basicamente isso. Eu achei bonito quando a gente estava conversando, né? E você trouxe a questão do sentimento também de impotência, né? Eu achei Isso, essa palavra tão é, preciosa mesmo, né? Porque ali naquele momento, às vezes por causa de um diagnóstico, né? O bebê foi para uma unidade de internação e teve o que a gente chama na sistêmica, né? De ciclo do amor interrompido, né? Essa isso. mulher, por algum motivo, a gente não pôde amamentar. Esse menino vai para um centro de terapia intensiva, essa mulher está ou em casa ou em outro lugar, e o amor ali que precisaria ser muito construído logo no início, o vínculo, por algum motivo, fica quebrado, né? E isso vai ter um impacto se a gente não cuidar para o resto da vida.
né? Assim, dessa pessoa se sentir segura, o mundo como um lugar seguro, o mundo como um lugar bom, né? As pessoas ao meu entorno, elas estão torcendo por mim, né? Então, a nossa relação com a nossa mãe, isso é muito importante a gente dizer, né? Ou a minha relação com a minha mãe é uma relação que sempre está rompida, porque desde o princípio foi rompida, ou eu estou conseguindo colar, né, depois, fazer dessa relação um mosaico, né? E aí a homeopatia pode ajudar muito, né, nesses sentimentos, por exemplo, de rejeição, de abandono, né? Porque fica uma carência mesmo, né? Uma criança que está 12 dias no CTI, ela está se sentindo sozinha, né? Apesar dela não estar falando, né, com a sua palavra ali, mas na vibração, né, em tudo, ela está tendo as suas necessidades emocionais que a gente precisa escutar o bebê, né? Exatamente. Igual você falou, a gente usou essa palavra, né, impotência, né? É, Uhum. essa, essa angústia, né, gera desse sentimento dela querer e não poder fazer o que ela mais queria, né, de Isso. executar, né, a sua função de mãe, né, de amamentar no seu Uhum. aconchego do lar, né, porque o lar, ele é onde a gente refaz as nossas energias, onde a gente descansa, né, e onde a gente Isso. produz. Então, como elas não puderam levar a criança para o lar naquele momento, né? Lógico que depois, Isso. né, a gente vai constatar que a criança vai ter alta e vai para casa, na maioria das vezes. Mas então Uhum. isso, né, a pessoa você querer fazer uma coisa e não obter, né, o resultado naquele momento, gera esse sentimento de impotência, como a doutora Oliva falou. E o Uhum. trítico, ele vai atuar nesse sentimento da impotência, porque a homeopatia, ela faz saúde, ela atua na força vital para Uhum. reequilibrar esse sentimento, né? E com isso ter Uhum. saúde. Então, não é especificamente para a produção do leite, ele é para Isso. fazer saúde naquelas mães ali, melhorar esse sentimento, né? Essa sensação, né? Que é uma sensação que causa um desequilíbrio, né? E que vai Sim. repercutir na produção do leite. Uhum. E é interessante, né, amigo, assim, que, por exemplo, se já desde o início essa mulher ela começa a reacreditar nela, né, seja pela amamentação, seja porque ela está conseguindo ver que ela é suficiente para esse bebê, o resto da vida, né, ela vai conseguir se perceber como alguém que é capaz, né? Eu consigo superar os meus desafios, né? Então isso é muito potente, né? Não é só, igual você falou, não é só aumentar o leite. Eu estou É. aumentando confiança, eu estou aumentando autoestima, eu estou reestruturando uma história de vida, né? Então eu acho que isso é muito interessante, né? Eu tive um caso lá no posto que me tocou muito, sabe? Chegou a mãe, o bebê e o pai, né? E a gente fez a consulta dos três, né? Em momentos diferentes. A mãe estava com uma dificuldade, né? De puerpério, de estar se sentindo exausta, cansada. O bebê estava com a cólica. E o pai chegou com uma frase que eu achei uma frase super interessante. Ele só falou assim: Eu quero a minha mulher de volta. Ponto. Se você conseguir me devolver minha mulher, para mim eu já estou bem. E eu achei muito forte quando ele fala isso, né? E isso não aconteceria em outro lugar senão um lugar terapêutico, né? De setting terapêutico, por exemplo, como a homeopatia, né? Porque ele pôde dizer que ele sente falta da mulher dele, né? Assim, ele sente falta do feminino que ali, por exemplo, às vezes estava olhando só para o bebê e não estava olhando para ele como homem. Ele estava sentindo falta da sexualidade e como é que ele lidaria com isso num primeiro momento em que ela daria mais atenção ao bebê do que a ele como marido, né? E aí a gente vai fazendo esse rearranjo, né, de mostrar para cada um que ele vai continuar tendo o espaço dele de homem, mas que agora ele também, se ele ajudar ela como homem, como parceiro, como pai, né? O pai cria, o pai não só ajuda, né? Então, ele conseguiu entrar mesmo nesse lugar de pai também, né? Eu achei que foi muito interessante, assim, a criança fez o sintoma de cólica, de dificuldades com a amamentação, mas às vezes veio trazer uma questão de dificuldades no casamento, dificuldades no feminino, dificuldades nesses papéis.
né? Então, que olhar que a gente tem tido para os sintomas dos nossos pacientes, né? Perfeito, é isso mesmo. Alguém tem alguma pergunta? Quer contar alguma coisa? Quem está aqui? Marileia, querida, trabalha com bebês, Odete. Temos a Alice, que é uma outra residente muito querida. Isso. Uma outra coisa que eu queria trazer, né? Assim, já que a gente está falando de. Você tocou no assunto da Índia, né? Quando a gente fala de amamentação, não é só o leite, né? Igual você disse, né, amigo? Tem os Uhum. hormônios, tem também o afeto. E é muito Isso. interessante se a gente for pensar que aqui, né, quando um bebê tá aqui no coração da mãe, né? Eles estão trocando chácara cardíaco com chácara cardíaco, né? Então, é um movimento de muita troca energética também, né? Queria contar um sonho que eu tive uma vez, eu acho que eu até te contei o dia que a gente conversou um pouco, né? Eu estava estudando muito sobre amamentação e um dia eu tive um sonho que foi, assim, para mim, um divisor de águas, né? Eu sonhei que eu entrava num hospital, assim, parecia até um hospital meio espiritual, sabe? E Aham. aí, na hora que abria a mama, mostrava: Ei, querida! Fala aí pra Abria a tia Lívia. mama. Oi, tia Oi, Lívia. cheguei. Oi, chegou, fica aí. Na hora na hora que eu entrava nesse hospital, né? Eu entrava nesse hospital para aprender sobre o Tia Lívia, afeto, sobre a tia Lívia tá amamentação e o explicando. afeto. Tá explicando. é, eu percebia muito que era assim, as crianças, as mães que tinham dificuldade de amamentar, tinha alguma questão em relação ao afeto, né? E a frase que me veio no sonho é: quem tem mágoa não tem magia. Foi muito interessante e eu acordei com aquela frase, né? Então, assim, a Tô mulher que ela tá ouvindo. muito magoada, muito Aham. entristecida, em muitos momentos Tá bem ela não vai coisa. às vezes conseguir liberar o leite, né? Tá parado? Por que tá Deu para parado? ouvir, amigo? Tia Lívia tá falando. Escuta lá. Estamos Deu para ouvir ouvindo, Lívia? direitinho? Deu para ouvir o sonho direitinho? Eu achei que Deu, esse tá sonho foi ótimo. muito legal, sabe? Para trazer essa elucidação mesmo, né? De quem tem mágoa não tem magia, né? Então foi um momento assim de eu ver a mama, né? Das estruturas, que às vezes a gente realmente coagula, né? A gente não permite que o nosso fluxo de vida aconteça, né? Então, um dos lembretes que eu sempre faço para as mulheres: relembre a sua abundância, relembre o seu melhor, né? Relembre que a partir de você, tem muitas mulheres que estão aí querendo que o fluxo da vida chegue, né? Então é muito forte, né? Não é só a questão de ter leite ou não, é de o quanto que eu estou conectada também com esse meu ouro, né? Já que nós estamos falando de dourado, o quanto que eu tô ligada com esse meu ouro, com aquilo que brilha em mim, com o meu valor pessoal, com a minha abundância, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer isso também, né, amigo? Exatamente. Que a amamentação não é só o lado material, né, do leite Uhum. que a mãe está transmitindo para o bebê, mas Isso, o afeto, né, a transmissão do isso. carinho, né, do aconchego, né, para aquele bebê que está ali. Isso é muito importante, né, para a sua formação, não só física, como também com a sua parte mental, né? Mental e Uhum. espiritual, porque hoje a Organização Mundial de Saúde define saúde não apenas o bem-estar físico, mental, social, mas também espiritual, né? Então, Sim, é uma forma, né, da mãe transmitir isso para o seu bebê, Aqui. né? isso. A Pérola vai contar aqui, né, Pérola? Então, isso é muito importante para a Quero ver criança aqui. entrar nessa. Foi amamentada? Foi? Conta pra tia Lívia lá que você foi amamentada. Eu fui amamentada. Olha que Por isso que você tem essa linda! energia toda, não é? Aham. Exatamente, exatamente. Agora vamos fazer o sorteio, amigo? O que que você quer Vamos. perguntar para o povo? Alguém lembra qual o princípio Bom, de que é feito a homeopatia que nós usamos no banco de leite
do Hospital de Betim, não precisa de falar certinho, não, de Isso. qual que é a matéria-prima que a gente usou para fazer a homeopatia dessas mamães lá de Betim. Quem lembrar, pode fazer só o nome. Vou dar uma dica: o nome do vegetal, da planta. Daphne. Falaram aqui, ó, enfermeira Cláudia. Ah, Triticum. Ah! a Ó, o seu Cláudia. livro vai chegar. Manda para mim no direct, viu? Aqui, ó. Nosso livro Enxoval Emocional, que foi feito com 7.000 casos na cidade de Sacramento, né? Aqui tem homeopatia na pré-concepção, homeopatia no parto, homeopatia na gestação e chegar para você, viu, Cláudia? Em breve está chegando aí para você. Desejo que seja muito útil. Quer trazer uma mensagem final para nós, amigo? Vamos embora. Vou trazer uma mensagem? Então, a mensagem que eu e a Pérola vamos deixar é que amamentar não é só um ato físico, mas é um ato de amor, né? Um ato de carinho, Isso. é um ato de aconchego, é um ato de saúde e espiritualidade. Sim. Isso mesmo. A Não gente é isso? agradece, né, todo mundo que esteve Manda um aqui beijo lá para todo mundo. conosco. Manda beijo. A gente. Um beijo para você, viu? Um beijo a todos que nos escutaram. Eu quero trazer, né, que a gente sempre continue lutando por isso, porque a forma como a gente está sendo alimentado desde o início, né? É, como essa criança está sendo amamentada desde o útero, depois na amamentação, isso vai trazer para ela, como ela também vai trazer toda a sua nutrição emocional depois, né? Então, uma criança que come, que a mãe está comendo batata frita, né, que está comendo gordura, que está bebendo, por exemplo, bebidas alcoólicas, que a gente tem esse cuidado, né, de evitar esse tipo de bebidas, de comida já desde a gestação, para depois a gente fazer uma conexão. Eu acho que essa é a palavra mais importante, né? A conexão emocional, física e espiritual, e depois isso vai trazendo várias repercussões, né? Então, que seja uma luta dos nutricionistas, dos médicos, dos pedagogos, é uma luta universal, né? Que a gente tem aqui tô vendo uma gestante, incentiva de amamentar. Tá na fila do McDonald's, você viu uma pessoa da gente amamentar, porque não é meio, né? Pelo contrário, é algo extremamente bonito, é extremamente da natureza, é barato, porque peito tá aqui, você leva para tudo quanto é lugar do mundo, né? Tá sempre pronto o leite, então a gente se torna uma mulher muito prática, né? Muito poética e muito prática ao mesmo tempo. Esse é o meu recado para vocês. Um beijo grande, viu, amigo? Obrigada pela Beijo. oportunidade. Obrigado a você. Obrigada a todos. Ótima sexta. Tá, joia, para todo mundo também. Bom final de semana.